Opa! Obrigado. É o dinheiro que chama dinheiro. Mas para o dinheiro chamar dinheiro, você tem que ser competente, você tem que fazer planejamento, as coisas têm que dar certo. E embora tenha alguns caminhos meio tortuosos ali no Flamengo, no frigir dos ovos a coisa é bem feita. Passa de ano. Tá, Não passa? Tá, passa. E aí veja só a premiação do Flamengo, porque o cofre tá cheio, hein? 200 milhões de reais em arrecadação com os títulos. 200 milhões de reais. em barras de ouro. A Supercopa do Brasil foi a graninha para pagar o café na padoca, né? Por exemplo, 2 milhões ali e tal, pagar o cafezinho, Troquinho. né? Troquinho ali, pagar um vinhozinho talvez ali pro Abel e tal, beleza. Obrigado. Copa do Brasil, 76,8 milhões de reais. Todas as fases, né? Foi o É campeão. pra comprar uma vinícola. Dá. E a Libertadores rendeu ao Flamengo 120 milhões de reais. Repita. 120 milhões de reais. Tá lá, ó. Acumulado de todas as fases também. Brasileirão vai pegar mais um picholé, né, na continha. Mas depende A posição vai ser boa. se vai ser vice, se vai ser terceiro, se vai ser quarto. Ganha uma Tá grana. bom. Boa. Onde Tá você bom. quer chegar? Que o Flamengo tem que se reforçar para passar por cima do Real Madrid, é isso? Não, pior é que não. Sei que era aí que você Eu queria ia toda perguntar essa o seguinte. grana. gastar esse dinheiro. Essa Faz grana... até um certo sentido isso. Como é que é, ô Olha Rafa? lá, olha lá. Não, se você parar para pensar a cabeça do torcedor, o torcedor que, o fã de esporte que está vendo o programa agora e torce pelo Flamengo, William, ele pensa, gente, com esse dinheiro todo dá para trazer uns 3 astros da Europa e ganhar do Real Madrid. O torcedor vai pensar isso. É legítimo que ele pense. É. Tá vendo? E se você fosse o dirigente, Rafa? E pensando no que o Flamengo tem, Não. você procuraria reforçar esse time pro Mundial? Cara, você reforçar pro Eu acho que Mundial sim. é um negócio de louco, né? Não, como um negócio de louco. Você vai meter uma grana absurda num time que já é maravilhoso por causa... Tudo bem, sim, é o Mundial. é o Mundial, amigo. E depois você fica... Aí você não ganha, aí fica com a conta lá. É isso? É um Mas investimento. a fez chance isso de uma vez, ganhar é não deu maior certo. pro time melhor. É um investimento O de Cruzeiro risco. fez isso uma vez, não deu certo. Não deu né? certo. O Grêmio fez, deu certo. É, anos Fez? 80. Lá O futebol é atrás. muito mais barato, Mas inclusive. fez e deu Lá certo. atrás. Mário Sérgio, Mário Sérgio, Paulo César Caju. Deu certo. Mas tinha o Mas Renato. O Cruzeiro fez com Gonçalves, Bebeto. Quem mais que trouxe Eu lá? não Aquele era um lembro bem. grande catadão. Tem um monte de time que não Donizete. fez e não deu certo. Donizete, maioria. lembrou, Rafa? É isso aí. Concorda? Fala, Rafa. Fala aí, quero te ouvir. Eu não sei, assim, pensando bem, o Flamengo precisa de reforços? Precisa, todo time precisa de reforços. Todo elenco precisa de reforços, diferentes níveis de Mas relevância. que reforços o né? Flamengo Mas precisa? Aonde precisa reforçar? Eu acho que precisaria trazer jogadores para o meio campo, é preciso encontrar uma solução para quando o Arrascaeta não puder jogar. Acho que ainda precisa reforçar um pouco mais, aí, dar mais opções de ataque, de lado. O Bruno Henrique está machucado. Mas é o time inteiro, então, se Rafa. Cebolinha pra tá reforçar o confiar. banco, né? Precisa do meio, precisa de jogador de lado, precisa do... Você reforçar o Precisa do elenco. time Não, inteiro. é que sempre precisa, William. Sempre precisa. E eram uns 3 jogadores, talvez, uns 3 a 4 no máximo, para melhorar o que já é maravilhoso, assim, para tornar o que é maravilhoso espetacular. Acho que o Flamengo tem condições de fazer isso. Mas vejam, é preciso, acima de tudo, entender que o fato de o Flamengo estar fazendo todo esse dinheiro só torna o Flamengo um clube mais superavitário, só torna o Flamengo, enquanto negócio, algo exitoso e só aumenta a responsabilidade do futebol continuar sendo tocado da maneira em que está sendo tocado na maior parte da temporada. Sem fazer muita loucura. O Flamengo já tem a maior folha salarial do país, não precisa gastar absurdos, continua vendendo jogadores da base muito bem, continua fazendo dinheiro novo, como se diz aí no mundo do futebol. Não há muito o que discutir em relação... É fazer a máquina continuar gerando e quem sabe o Flamengo daqui a pouco, além de superavitário, passa a ser um clube lucrativo, que eu acho que seria o melhor dos mundos para todo mundo. Quem é que tem que o Fluminense vendeu pra fora aí? Que tá sei Quem lá, é? buscar. Pega um desses caras aí, que o Flamengo sempre pega, né? Luiz Henrique. Alguém que o Fluminense tenha. Luiz Henrique. Olha aí. É que o Luiz Henrique tá bem, né? Nesse momento ele não vai sair. Não. Mas alguém assim que jogando de bem, repente... Né? De outras equipes. Olha, quem não tá tão bem assim é o Gerson. Que já Então, passou pelo Flamengo, saiu de novo. Seria um investimento de risco. O Abel falou da minha carteira. Eu não tenho esse perfil. Eu sou um conservador. Eu faço um investimento conservador. Porque você fala assim, não, o Mundial não é gasto, é investimento. Você joga o dinheiro lá e volta. Eu não sei, mas viu? é o Real Fico na Madrid, dúvida. né? Eu entendo isso aí que você está falando, mas eu fico na complicado. dúvida, hein? É um perfil conservador de investidor. Poupança. Então você não compraria ninguém agora para o Mundial. Ninguém. Eu acho que tem Guardaria seu dinheiro. Acho que tem 200 milhões você guarda, então. Não, eu acho que a questão da lateral direita, principalmente se o Rodinei não ficar,
Você tem que Eu pensar. acho que até o Rodinei ficando, você tem que pensar na Até lateral. ficando em termos de Mundial, sim. Mas se ele não ficar, aí você tem um buraco mesmo ali. Até na outra Mas eu lateral, tô lá na pensando frente, a longo prazo, gente. tem Eu tô o Ayrton pensando no ano que vem Lucas, todo. o Felipe Luiz já finalizando uma carreira daqui a um tempo. Sim, não quem- com aquela muita qualidade, mas o jogador que já está numa idade avançada, tu precisa ter outro lateral esquerdo também. Sim. Mas o que o Rafa fala, a gente sempre vai pensar em reforços para o banco do Flamengo. Mas tem Pra o Varela titular, também, né, no Flamengo. Não pode esquecer, né? Sim. Tem o pra Varela titular também. tem que trazer jogadores Gente, de olha nível só, de Copa vamos do lá, Mundo. vamos lá. Se você lembrar das últimas 2 finais de Libertadores, infelizmente para o jogador e para o Flamengo, o Felipe Luiz se machuca no primeiro tempo nas duas. O Felipe tá na reta final. Uma né? entrou o René, outra entrou o Ayrton Lucas, que inclusive foi muito fundamental ali no lance da expulsão do Pedro Henrique. Mas e o Felipe Luiz já não é mais um garoto de 20 anos. Não. Tem o Ayrton Lucas, mas será que Tem que ter mais um. precisaria? Quando a gente fala da final, de uma eventual final, caso os dois cheguem no Mundial, você disse bem, o cara que chegar agora, de repente, não é para contratar para 2 meses. Vai ser usado também Vamos pensar na temporada. durante a temporada Para 2023. que o Flamengo continue ganhando. Sim. Mas, por exemplo, o Arrascaeta tem que ter um substituto à altura. Isso é verdade. Tem sofrido com essa... Como é que é? Pubalgia. Né? A Arrascaeta, principalmente ali Apesar no do meio de campo. Vitor Hugo, que é um garoto que joga muita bola. Até porque um jogo, repito, caso os dois cheguem, um Flamengo-Real Madrid numa final de Mundial, não é decidido só com os 11. Tem que ter alguém banco. que entre no segundo tempo. Flamengo e Liverpool. Qual foi o jogador que foi cornetado, entrou, poderia ter decidido? Lincoln. O Lincoln. Ele não estava lá para decidir? Tava. Ele entrou, infelizmente, perdeu um gol para o Flamengo que ele chutou para cima. É isso. Às vezes não são os 11 titulares. Às vezes quem decide o jogo é o Daverson. É o Breno Lopes. Sim. Estou falando de 2 títulos do Palmeiras. Mas quando a gente pensa em reforço para o Mundial, a gente não está pensando em elenco, né? A gente pensa em um cara que venha para qualificar o time. É o titular. camisa 10 Então, mas novo, que- que mas o quem é Flamengo esse nem cara? precisa. Não, precisa em Esse qual cara no posição? mercado. Então, eu faço o raciocínio Isso. inverso. Para o time, eu pensaria nas laterais, Tá. porque outros nomes você não vai tirar uma final contra o Real Madrid, vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai ter mexe em Everton nada. Ribeiro, já dá meio time. Vai ter né? Thiago Maia, Então, vai... nas laterais. Agora, para o elenco, a prioridade é esse dublê de Arrascaeta. É isso. Eu Essa iria é a por aí, peça-chave. sim. Bem Porque, vamos lá, conservador. goleiro foi resolvido, o Santos. Zaga finalmente foi resolvida. Também né? tem um monte de zagueiro. Inclusive com o Léo Pereira titular, que a gente não imaginava que a solução ia passar por isso. Maravilha, mérito ali do Dorival, bacana. Aí a gente tem as laterais. Tem o Varela, que chegou, que é um cara que... Mas ainda é um ponto Né? de interrogação. Ainda é Vai um ser ponto de o cara do interrogação. Flamengo? Então, mas precisa se jogar. o Rodinei não ficar... Precisa jogar. Tem o Ayrton Lucas. Se o Rodinei não renovar contrato, termina agora, em dezembro? O Rodinei já falou que quer ficar, mas vamos ver, né? Mas Ele mesmo não queria, mas agora já pediu o Rodinei. Mas mesmo ficando. Mas eu acho que mesmo ficando tem que ter esse cara. O Felipe Luiz, eu acho que a próxima temporada tem uma questão física ali, não pode ficar só com o Ayrton Lucas, né? Então acho que a gente tem que pensar nesses As laterais aspectos. reforço é bem pensamos Aí em tem, três. aí tem Pulgar, aí tem Thiago Maia, aí tem o João. meu Deus do céu, o João Gomes, o Vidal. Aí você tem Arrascaeta, A volância Everton também Ribeiro, servida. Pedro, Gabigol, Cebolinha, Marinho. Diego acho que não vai continuar. O né? Diego não continua, embora, o Diego vai aposentar, embora. exatamente. Então aí você... Talvez aí, mais um volante também, mas não é prioridade. Talvez mais um. pensando no ano que vem, claro, o Mundial, mas pensando no ano que hoje vem tem como um todo. 3, assim, que Mundial são- é em fevereiro, né? São opções Que não é diretas. pouco em relação aos concorrentes. É concorrente Brasil, né? Sim. Você tá falando Tá do Mundial, tá pensando, falando do Real Madrid. um padrão mundial. Aí é outra Ou na realidade você pode o Pulgar pensar em dar ainda uma não jogou o reforçada nesse suficiente pra gente elenco, poder cacefar, né? pensando na quantidade de competições também. O Flamengo, de novo, estará na Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, brigando por título. Esse ano, o time B do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi bem, mas teve seus altos e baixos e tal. De repente, você reforçando, trazendo jogadores que possam até reforçar esse time B, o time consiga sonhar mesmo com a tríplice coroa, assim, que seria uma coisa incrível, né? E vai jogar 2 finais no início de temporada, né? Exatamente, tem a Supercopa, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil e o Começa o Mundial. ano- E o Mundial. E o Isso Mundial. só prova, William, tem um aspecto que não é nem contratar ou não contratar, que o modelo de gestão bem feito, independente de ser SAF ou associação, que é o modelo do Flamengo,
é o que importa. O Flamengo é um dos grandes exemplos do modelo de associação, que é um modelo, já digamos, estão falando que é antigo, que agora a tendência é todo mundo ir para a SAF, mas que está dando certo no modelo antigo, bem administrado. É uma gestão muito bem feita do ponto de vista financeiro e de futebol, com títulos que se paga e pode ser, como o Rafa falou, superavitário ainda. Então, é um modelo a ser seguido, mas claro que com o Flamengo, com a torcida que tem, com o potencial que tem, fica um pouco mais fácil, como outras grandes equipes do Brasil. Deixa eu passar para o Rafa, que ele já me chamou umas 3 vezes. O Flamengo hoje sabe utilizar. Não, o Flamengo hoje sabe utilizar o tamanho que tem, né? Depois de muitas e muitas décadas de administrações ruins, em que não sabia para onde o dinheiro ia, de onde o dinheiro vinha, era um Flamengo muito, com coisas muito maquiadas, muito escondidas. Era um Flamengo, a gente brincava no Rio de Janeiro, viu? William, Abel, Caco e Celso, que cobriu o Flamengo, exigia do repórter dormir sempre com o olho aberto e o outro fechado, né? Porque as coisas não tinham hora para acontecer. Podia acontecer um problema 3 da manhã, enfim. O Flamengo era um ninho, né? Literalmente, no sentido ruim da palavra. E quando, na verdade, o que aconteceu foi que uma gestão anterior a essa organizou o clube administrativamente, de maneira muito, digamos assim, assertiva, fazendo as coisas a tempo e a valor, e essa gestão atual está conseguindo pegar esta cama arrumada e transformar num grande dormitório, fazendo com que essa possibilidade de entrada de receita, que é compatível ao tamanho do Flamengo, seja revertida para a montagem de um grande time de futebol. Então o Flamengo faz hoje o que ele poderia fazer já há 30 anos ou 40 anos e não fazia por falta de competência ou decência ou vontade política. Porque o Flamengo já tem amaldiçoado o país há muitas décadas, o Flamengo já tinha esse potencial enquanto marca. Há muito tempo faltava alguém chegar e fazer. A gente pode questionar algumas coisas e tal, que eu falei da administração do Flamengo, assim, montagem de time tem muito mais acertos do que erros. Mesmo o Léo Pereira, quando estava em má fase, eu sempre falei aqui, vocês também, que na época da contratação, ninguém disse que a contratação do Léo Pereira era ruim. É que depois as atuações foram péssimas. E retomou, e foi bem agora, tá? Foi bem agora nessa reta final. Mas que tinha sido uma boa contratação. O que dá para você colocar que não deu certo? O Kennedy, que foi um empréstimo, bateu, voltou. O Isla, que não agradou muito, né? Também já foi embora. Não foi uma coisa. Que não foi uma coisa, você fala, que erro e tal. Os erros, onde foi o erro? A maioria deu certo. A maioria deu certo. Gente, se você pegar, avaliar, contratações certeiras. E outra, olha o Cebolinha como deu certo. Dessa gestão... O problema, eu acho que quem está devendo ainda é o Marinho. Marinho um pouco. Dessa leva aí o Marinho está devendo. Vamos ver como é que vai ser o Varela, como é que vai ser o Pulgar também, que ainda precisa de mais sequência, então, evidentemente. Acho que o Marinho que está devendo. Cebolinha ainda pode mais, hein? Cebolinha pode mais. Mas cresceu e tal, mas pode mais. Pode bem mais. Mas entrou bem, tá indo bem. É bom dizer que o Bruno Henrique vai voltar também, tem o retorno do Bruno Henrique, né? Você vê o elenco do Flamengo. Agora, onde o Flamengo errou, isso ficou claro. Técnicos. Teve o Jorge Jesus, maravilhoso. E daí para frente, não se acertou. Embora tenha sido campeão brasileiro com o Ceni, mas... Chegou na final da Libertadores Chegou na final da Libertadores com o Renato, né? Mas foi titubeando ali com treinadores e isso atrapalhou o processo. O Flamengo passou... O ano passado o Flamengo não ganhou título, ganhou o Carioca, mas né? eu não consigo considerar um time que chega na final de Libertadores contra um Palmeiras histórico e fortíssimo e perde um jogo que poderia ter ganho, por detalhe, por um erro individual, dizer que foi um fracasso o trabalho do técnico. Não. Eu respeito as pessoas que pensam diferente, que eu sei que são maioria. Mas você vê que se for assim, então, um problema. Então o trabalho do Guardiola é um fracasso. Saiu o treinador. Champions com elenco milionário e não ganhou. Saiu o treinador e aí já teve uma renovação, aí já mudou tudo de novo. Entrou o Paulo Souza, fez tudo o que fez e tal. Esse sim foi um fracasso, porque o time não jogou nada nunca. O Domenech também não foi bem. O tamanho e a personalidade do elenco do Flamengo não é só acertar o time dentro de campo, é acertar no vestiário e na sintonia. Tanto que os jogadores foram lá consultados, queriam o Dorival Júnior, porque gostavam do perfil do Dorival Júnior, deu essa sintonia, que não teve com o Rogério Ceni e não teve com o Renato. Se esperava muito do Renato, tecnicamente até entregou alguma coisa, tanto que chegou em decisão contra o Palmeiras. Não, mas na questão de relacionamento com o grupo não casou muito bem. Jogadores-chave trabalharam com o Dorival, como Thiago Maia, como Gabigol.
Sim. Que é mais chave que Gabigol. Trabalharam com ele. Isso pesa pelo nível do elenco, eles também têm opinião, não que eles tenham que mandar, e eu sou contra isso, mas é importante estar sintonizado com que esses jogadores, eles têm moral para querer com quem trabalhar, buscar o técnico que tem essa sintonia. O Dorival casou muito bem nesse aspecto. Agora vai renovar, mandar, né? mas eles têm tudo para renovar. Não tem dúvida. Até porque estava sobrando para esses jogadores, né? Ao contrário das outras vezes, quando o Dorival chega, tinha uma lupa desse tamanho em cima dos jogadores também. Não estavam falando só de técnico, não. Pela primeira vez, e a gente falou muito isso aqui, pela primeira vez... Eles estavam na história. Os holofotes foram para os jogadores. Aí eles precisaram mostrar para os jogadores. E aí o Dorival chegou, e isso, acho que foi importante isso, hein? Acho que isso foi importante, de alguma forma mexeu também. Agora, o Flamengo tem a grande oportunidade de começar o ano com o mesmo treinador, né? Algo que só aconteceu com o Jorge Jesus, mas também picou a mula depois, né? Foi como se não tivesse começado. Como se não tivesse começado, né? E o Renato saiu depois da derrota na Libertadores, teve a mudança. No ano anterior também, enfim. Antes teve o Rueda, lembra? O Rueda. Que teve aquela coisa, vai para o Chile. Estava na cara de todo mundo que ele ia embora e aí não resolveram, demorou. Agora não pode demorar muito com o Dorival também, acho que vai seguir. Dorival... Alguns ajustes, mas... Se o Dorival tivesse perdido a final da Libertadores, ele continuaria? Não sei, o futebol Foi dito é assim, antes que sim, mas... Você acredita? Mas aí pressão Não e tal, acredito. etc. Que manda no futebol Foi brasileiro dito, né? Mas por que o contrato foi renovado até agora que ninguém sabe? Então, Rafa, era essa bola que eu queria tocar para você. Pô, você foi perfeito agora. Reta final de programa, eu queria compartilhar isso contigo. Vai fazer uma semana, amanhã é uma semana do título da Libertadores. Por que não renovou ainda? Porque não apareceu ninguém com proposta para levar o Dorival. O Flamengo está achando que está tranquilo na história. O Flamengo está seguro no processo todo. O Dorival quer ficar, o Flamengo em princípio quer que ele fique. Como não tem ninguém ameaçando, teoricamente não precisa ter essa pressa. É o discurso interno, não oficial. Mas eu acho errado. Eu acho que é um desafio ao mercado e principalmente é uma falta de prestígio ao profissional. Isso. Uma vez comprovado que ele precisa continuar, o Flamengo deveria já ter feito a proposta de renovação. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Prestígio. Porque não tem ninguém procurando, então a gente vê depois, a gente renova depois. Não, espera um pouquinho. Eu sei que tem negociação, eu sei que o Dorival vai querer um pichulé a mais e merece, né? Não é assim. Tudo bem, mas o cara tá esperando o que mais do Dorival? Não precisa vir proposta. Daqui a pouco o Corinthians fica assim, o Vitor Pereira, o Corinthians, o Dorival ainda não renovou lá, hein? Vamos ver. Nunca se sabe. Mas não precisa esperar isso. Deu certo. Tem algumas coisinhas para ajustar, ajusta na pré-temporada e tal, mas é o cara, alguma dúvida? Vai lá e conversa, já renova. Dorival, beleza, vamos lá. Não faz da solução um problema, né? Daqui a pouco não renova, ele fica no mercado. O Dorival quer, me parece que os jogadores querem, tudo, enfim, acho que não tem. Torcida, é a musiquinha da Copa. Agora o Pedro Henrique Torre conta os planos do Flamengo para a próxima temporada. Com reforços, vamos ver. Senhoras e senhores, o desafio está lançado. O futebol brasileiro polarizado. Brasileiro não, sul-americano. Um continente entre dois times. De um lado o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Do outro, o recém-campeão brasileiro Palmeiras. Duas forças que dividem entre si as taças há pouco mais de meia década. E abrem a temporada em 2023 já na disputa por um troféu, a Supercopa do Brasil. A data está marcada em 28 de janeiro, mas sem local definido. A certeza é a necessidade de reforços. Mesmo o Flamengo com seu elenco de estrelas, além de definir as renovações de Davi Luiz e Felipe Luiz, a diretoria deseja peças importantes. Agustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, é um nome na mira. Mas a constelação rubro-negra pode contar com um astro ainda maior, como já deixou claro o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, como o Atlético Paranaense também pode ser, se o Flamengo for, o Flamengo terá a janela aberta. E aí, eu acho que o céu é o limite ou o sonho é o limite. O Palmeiras não é diferente, até por necessidade. Peça fundamental de Abel Ferreira em 2022, Gustavo Scarpa se despediu com o título brasileiro. O meia vai para o Nottingham Forest, da Premier League. E Abel foi direto. O Verdão
vai ao mercado. Uma ou duas mexidas vai ser em função dos jogadores que sair. Se o Scarpa de sair, se o outro jogador sair porque quer sair, porque quer ir jogar mais, por cada saída tem que haver uma reposição. Portanto, na minha ideia, não estou à espera de mexer muito o nosso elenco. Portanto, eu quando olho para esta equipa, as mexidas vão ser sempre em função dos jogadores que forem saírem, porque querem ir à procura de outros projetos, ou que o clube venda, e se vender, as reposições têm que ser feitas. Portanto, se não houver vendas, não vai haver mexidas. Duas forças gigantes do futebol sul-americano que definitivamente se descolaram. Estão acima dos demais, em outro patamar. Um mira o outro mira um. Não há indicação que seja um ciclo. A era de Flamengo e Palmeiras no continente está consolidada. As hegemonias, mas olha só, pensando em manter o seu ciclo vencedor, o Flamengo está de olho no mercado, olha só. De olho no Rossi, do jogador do Boca Juniors, né, o goleiro. Então, desde a estreia do goleiro Santos lá no Flamengo, olha só. O Santos fez 37 jogos, o Rossi 35. Defesas por jogo, a média é igual, então o aproveitamento em defesas é igual, 80,8%. O Santos tem 13 defesas difíceis, o Rossi 17. Gols sofridos por jogo, a média do Santos é um pouquinho melhor. Gols prevenidos. Isso é interessante, né? É. A vantagem do Rossi como é muito maior nesse sentido, né? Olha, gols esperados em chutes certos sofridos. É porque o Rossi, ele também tem uma boa fama de pegador de pênalti, né? Sim, sim. E deve entrar nessa conta aí também. O Santos tem 32 anos, o Rossi tem 27 anos. Vamos chamar para o papo, antes da gente trazer aqui para o nosso estúdio também, a Jéssica, que está direto. Tá da lojinha? Tá da lojinha, óbvio, né? Nosso ponto. Tem cupom? Jéssica, não, a Jéssica tá sem cupons hoje. Ela começou nessa vida de blogueira agora, rubro-negra, agora, depois de umas 5 vezes ali na lojinha, ganhou desconto. Jéssica, bem-vinda ao Sport Center. Com as informações, então, do Rossi. O Flamengo tá realmente de olho no goleiro? Exatamente, Mário. Um abraço para você, para os companheiros de estúdio, para o fã de esportes. Eu ainda não tenho cupom de descontos. Peçam para o Pedro Henrique Torre, ele certamente tem. Pois é, Flamengo de olho em um novo goleiro para a temporada de 2023, levando em consideração alguns pontos. O Rossi é o preferido aí no sentido de contratação para a próxima temporada. É um goleiro do Boca Juniors, né? Como a gente viu aí no VT, tem 26 anos de idade e foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato do futebol argentino nessa temporada de 2022. Acontece que o contrato dele com o Boca Juniors também está se encerrando e aí a partir de janeiro ele poderia ir sem custos para um outro clube. O Flamengo já havia mostrado interesse no jogador antes mesmo da contratação do Santos e aí agora novamente esse desejo vem à tona, só que o Boca também resolveu não facilitar muito a vida do Flamengo. As partes, Boca Juniors e staff do jogador não tinham ali chegado a um acordo com relação à renovação, né? Essas conversas já tinham se iniciado anteriormente, mas não conseguiram aí dar sequência. Então, agora, o presidente Riquelme, presidente do Boca Juniors, afirmou que voltou a falar sobre isso e ofereceu um novo contrato até junho de 2023 com reajuste salarial para o Rossi. Ele que tem sido ovacionado pelos torcedores do Boca Juniors, que estão pedindo para ele ficar, e o Flamengo, então, chega como um segundo interessado nisso tudo. É uma situação que, então, o Boca Juniors passa a dificultar um pouco a vida do rubro-negro, que pensa em ter o jogador para a temporada de 2023, muitos considerando também que o Diego Alves não vai renovar com o rubro-negro, tem contrato se encerrando agora, já no meio do ano. Ele tinha afirmado que encerraria com o Flamengo esse ano, e também a possibilidade do Flamengo chegar a negociar o Hugo. Então, precisaria realmente de jogadores ali para essa posição e o Rossi é um dos preferidos. Mas, ao que parece, essa negociação, que já começou lá atrás, né, esse interesse do Flamengo, pode ainda render outras páginas, visto que o Boca Juniors também quer continuar tendo o jogador para a próxima temporada. É um atleta que realmente está bastante valorizado no futebol argentino. Mari. E assim...
Fala, Mari. Não. É porque a gente viu ele, nas imagens da matéria ali, ele pegando pênaltis também. Ele também é um jogador importante. E assim, quase que diariamente lá na cobertura do Boca tem notícia dessa renovação e das conversas da renovação com o Rossi. Porque além dele ser bom goleiro, tem uma questão lá que o contrato que está se encerrando agora tem uma multa para rescisão de 20 milhões de dólares. E ele, a partir de janeiro, ele pode sair de graça. Então, o desespero lá do Boca, né, Eugênio, e o que mostra o valor do jogador, é que o Boca pode ficar sem o seu goleiro e que valeria para o clube 20 milhões de dólares. Olha a importância dele. Mas ninguém vai pagar 20 milhões de dólares agora, sabendo que em janeiro ele sai de graça. Não existe Mas isso. O Boca está desesperado, tentando renovar o contrato por isso, né? Também. Mas aí o clube falhou muito lá atrás, porque já há algum tempo ele reclamou, o salário dele era bem baixo para a realidade do que se paga no futebol sul-americano. Se não me engano, estava na casa de 100 mil, equivalente a 100 mil reais. O que para o futebol brasileiro para um goleiro de ponta, é quase nada. Eu li lá algo assim, entre 60 e 100, mal chegava a 100 mil. Você lembra que o João Gomes teve uma renovação no salário dele, porque ele ganhava em média de 70 mil reais, isso era muito pouco, e ainda mais para o jogador da posição dele, um jogador do Flamengo titular, e aí esse número subiu demais. E aí o Boca lá atrás tentou renovar, já não conseguiu, acho que não vai ser agora que vai conseguir. E a história do Rossi no Boca é cheia de altos e baixos, ele era titular, ele foi emprestado depois de falhas contra o Palmeiras, naquela Libertadores de 2018, lembra, na fase de grupos? E aí o Boca levou o Andrada ficou um tempo, depois saiu também. E o Rossi foi emprestado, jogou no Chile, jogou no Lanús e tal. E foi e volta, como tinha contrato, tá bom, acabou o empréstimo, fica aí, vai ficando, e ele novamente virou titular e com destaque. Agora, acho que é um goleiro como é o caso, né, para reserva. Ele não é melhor que o Santos? Não. Não? O Santos, para mim, hoje é intocável no gol do Flamengo. Ele é para uma eventualidade, que já que o Flamengo não confia no Hugo, e o Hugo deu motivos para que não se confie nele, e o Diego Alves também deve estar saindo. Então tem que ter um goleiro de porte para não ter susto quando não puder ter o Santos. É goleiro reserva, então? Para mim, sim. Para mim, o Santos... Eu repito, para mim o Santos tem detalhes e é muita concentração, especialmente no cruzamento para a área, mas acho que ele melhorou. O Santos que chegou no Flamengo, chegou meio vacilante, acho que tem questões também até de marcação de bola parada, que ele teve uma adaptação. O Rossi, o Eugênio já falou, o Rossi em algum momento, ele era visto assim, o Rossi não é normal, hein? O Rossi é meio agressivo, tal. Mas ele também melhorou nisso. Você lembra disso, né, Eugênio? Durante muito tempo, o torcedor do Boca não amou eternamente o Rossi. Isso mudou de um tempo para cá. Porque ele foi emprestado para vários clubes. E acho também que coincide com a maturidade dele também, dele ganhar confiança para jogar. Agora, a gente está falando do Flamengo, gente. O Pedro Henrique trouxe aí uma matéria mostrando de hegemonia. O Santos, ele pode passar por uma contusão, ele pode ser convocado, ele pode cansar. Eu acho completamente, perfeitamente normal que o Flamengo pense em ter um goleiro à altura do Santos. É isso mesmo, é formação de elenco. Isso mesmo, tá certo, Flamengo. E a gente viu ali o Braz falando que sonhar, o céu é o limite, né? Foi a frase dele, não é só pensando então com um goleiro reserva, né, Mário? Porque se o céu é o limite, vamos sonhar alto, né? Não, e aí, sonhar alto, dona Jéssica, também passa muito por pensar na temporada que vem, pensando em Mundial, porque aí, a gente vai colocar no calendário do Flamengo ainda, Supercopa, coloca no calendário do Flamengo Mundial, além de todo o planejamento. Recopa Sul-Americana, vai ter também, né? Recopa, e aí pensar em tudo isso que vem, tem que pensar em ser campeão mundial também, dá uma certa moral, mas o lado do Real Madrid não está querendo facilitar, não. Pois é, Mário, do lado do Real Madrid pouco se fala acerca desse Mundial e da possibilidade de enfrentar o Flamengo, enquanto do lado do Flamengo os dirigentes estão fazendo ali questão, né, de afirmar que é possível sim enfrentar e vencer o Real Madrid caso seja ele o adversário. A gente lembra que ainda não tem data, não tem sede para o Mundial acontecer, mas de qualquer forma o rubro-negro só pensa nisso nesse momento, considerando que depois aí da Supercopa que acontece no final de janeiro, logo na sequência, início de fevereiro, deve ser o Mundial.
Mundial, né? Isso tudo mudou, o calendário mudou por conta da Copa do Mundo do Catar nesse segundo semestre. Agora, teve uma declaração do Rodrigo, né? Falando sobre conversar com o Vinícius Júnior acerca de enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes. Ele disse à TNT Sport que não fala muito sobre isso com ele, os dois assistiram ali a final, conversaram sobre o jogo, mas não é uma coisa que importa muito para eles agora, tem muitas coisas pela frente, quando estiver chegando perto, aí sim eles vão falar sobre isso. Do lado de lá, então, um pouco mais de cautela. Aquela calma do Davi Luiz também está do lado de lá, mas é claro que o rubro-negro espera muito aí mais um Mundial pela frente, quem sabe conquistar esse título depois de tanto tempo. É esse o clima nesse momento, Mari. É aquele meme do, sabe, Jéssica, que o pessoal fala, deixa abaixo, é o Rodrigo. A gente já viu os vídeos aí, mas... Calma. Mas deixa pra lá, deixa. Depois a gente pensa nisso. Obrigada pela participação aqui no Sport Center, Jéssica. Um beijo. Até porque quando o Rodrigo fala que tem muita coisa antes de pensar nisso, na cabeça dele tem muita coisa antes de pensar no Mundial de Clubes. Né? Só o que tem? O que você tá pensando? Ele tá ativou o despertador ali do celular para a próxima segunda-feira, 13h. A gente vai acompanhar aqui na ESPN a convocação, né? Ele e o Vinícius estão pensando nisso, estão pensando na disputa ainda do Espanhol com o Barcelona, Champions, tem tanta coisa, né, Marra? Para eles... Liderança do Espanhol, Champions, tem... Mas eu vi um meme muito bom. Eu devia ter separado e mandado pra gente aqui, que é o Benzema com o olho arregalado. Aí a legenda é assim, o Benzema vendo o Vini Júnior dar passe pro Pedro na final do Mundial. Aí o Benzema, que isso, Vini? Ele tocando pro Pedro ser campeão. Ai, muito bom. O Gabigol já está no climinha de ressaca, né? Do sextou do Gabigol já começou já faz uns dias. O jogador está na pré-lista do técnico Tite, né? E a programação passa muito por conta disso também do desejo dos jogadores, o que cada um pretende aí nesse restante de temporada. A gente lembra que o Flamengo tem 5 jogadores nessa pré-lista do técnico Tite, além do Pedro, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Santos, Felipe Luiz, o João Gomes e também o Rodinei. Acontece que os que têm mais condições de realmente estarem na lista definitiva do dia 7, que são o Everton Ribeiro e também o Pedro, são jogadores que precisam manter ali uma constância de treinamentos e até mesmo, quem sabe, de jogos, né? Inclusive, a questão é saber se eles vão estar na lista de relacionados para o jogo desse final de semana diante do Curitiba no Couto Pereira. Então, são jogadores que, pela vontade deles mesmo, precisam dessa sequência aí para ter condições de chegar na seleção já aptos para atuar. E aí o Flamengo, ele ainda não confirmou ao certo como é que isso vai se dar. É claro que tem jogadores que já estão liberados, afinal, na próxima temporada a gente já viu que competição não vai faltar ao Flamengo e as férias desses atletas podem ser aí um pouco mais curtas e principalmente quem vai para a Copa do Mundo. Então, é um planejamento que ainda está sendo ajustado, os últimos detalhes, e como jogadores do Flamengo vêm dessa conquista do título da Conmebol Libertadores, muito vai passar também por conta do desejo e das pretensões de cada um. O próprio Flamengo já começa a pensar na temporada de 2023, tem jogadores com contratos se encerrando e 2 deles estariam ali mais próximos de uma renovação. Na verdade, a renovação com o Davi Luiz, jogador que também tem esse contrato se encerrando agora em dezembro e pode renovar com o rubro-negro até o final de 2023. A proposta ainda vai ser apresentada a ele e as conversas iniciadas. Agora tem outra questão de um outro jogador, que é o Ayrton Lucas, né, que acabou atuando aí na conquista da taça da Conmebol Libertadores. Ele está emprestado pelo Spartak Moscou até o final dessa temporada e no contrato de empréstimo tinha uma cláusula ali dos direitos fixados do jogador. Caso ele atuasse 65% dos jogos nessa temporada, o Flamengo, para contratá-lo, teria que pagar 9 milhões de euros. Mas o Flamengo, ele não atingiu essa meta e o rubro-negro pode apresentar aí uma outra proposta querendo pagar aí 6 milhões de euros. Então, pela contratação do Ayrton Lucas, cerca de 30 milhões de reais. Outras questões aí também envolvem essas situações de renovação, né? O Rodinei, que foi tão ovacionado pelo torcedor, inclusive no jogo desse meio de semana diante da equipe do Corinthians, o torcedor rubro-negro pedindo fica Rodinei. O Flamengo diz que isso depende muito do jogador, é uma situação que já vem um imbróglio desde o meio do ano. O próprio Marcos Braz aqui no Sport Center falou sobre isso, sobre essa questão de renovação, que dependia um pouco também do Rodinei. O Rodinei não quer falar sobre isso nesse momento, falou que vai deixar com os empresários, e também a renovação, é claro, do Dorival Júnior, né? Ao que parece, na semana que vem, o empresário do treinador pode vir ao Rio de Janeiro também para conversar sobre essa possível renovação
com o rubro-negro. Como eu falei, o pensamento já está em 2023, mas no final de semana tem jogo diante da equipe do Curitiba. É claro que a maior parte do time que vai estar em campo provavelmente vai ser o time reserva, mas pode pintar jogador titular também nessa equipe. Bom, Bruno, nesse primeiro tópico aí de seleção brasileira, antes de falar sobre Paquetá e Richarlison, tem uma outra questão. Tem alguns jogadores, Neymar, Vinícius Júnior, que a gente já sabe que estão 100% garantidos no Mundial do Catar, mas tem aqueles que estão correndo por fora. Como que eles estão na expectativa para a próxima segunda-feira para a convocação? A base da seleção que vai ao Catar já é conhecida, mas cerca de 4 vagas, pelo menos, ainda estão indefinidas. A comissão técnica estava em dúvida sobre um zagueiro, 2 laterais e, no mínimo, um atacante. Nas últimas semanas, conversamos com alguns jogadores da Premier League que estão nessa disputa. Na zaga, os principais nomes cotados para o quarto zagueiro são Bremer, da Juventus, Ibanez, da Roma, Lucas Veríssimo, do Benfica e Gabriel Magalhães, do Arsenal. A gente fica bem apreensivo, mas como eu falei lá no começo, a gente trabalhar, fazer nosso trabalho dentro de campo, dar o nosso melhor dentro do nosso clube, do clube, que as oportunidades vão aparecer. Na lateral direita, além de Danilo, será que Tite leva Daniel Alves, com 39 anos? Emerson Royal também foi observado, mas corre por fora por não ter sido chamado na última convocação. Tite pode até optar por zagueiros para cobrir a posição. Já na lateral esquerda devem ir 2. Alexandro é nome certo. Alex Telles, agora no Sevilha, foi chamado nos últimos amistosos. E outro nome na briga é Renan Lodge, que foi titular na Copa América e trocou de clube especialmente para ter mais chances. Se não chegar à Copa do Mundo, pelo menos eu tentei. E esse é o meu objetivo, de chegar, tentar jogar. E se eu não for para a Copa do Mundo, pelo menos eu tentei. No meio-campo, o quarteto de volantes da Premier League se consolidou, com Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães. Entre os meias, uma vaga é de Lucas Paquetá, do West Ham, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro também devem ir. Agora, no ataque, a disputa é boa. Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Gabriel Jesus devem estar no avião para Catar. Gabriel Martinelli tem tido ótima temporada no Arsenal, líder do campeonato inglês, mas pela abundância de competição na posição, está difícil para ele. A briga final seria por um centroavante, em tese, entre Matheus Cunha, Pedro e Roberto Firmino. Alguém que é muito bom vai ficar de fora, né? Isso aí é pro Tite, né? Isso aí já não é comigo. É um pouco difícil, né? O professor aí tem uma pulga aí atrás da orelha aí, mas vamos deixar aí para que ele possa escolher aí nessa lista final aí. Segunda-feira está chegando e será um dia emocionante para todos os envolvidos, especialmente para os que estão na dúvida sobre uma vaga. Pois todos os dias, eu acho que com certeza, né, é um momento muito especial, né? A gente esperar, né, continuar trabalhando dentro de campo, ainda temos mais alguns jogos antes da convocação, focar e fazer o nosso melhor. Ansioso, né? Vamos dizer assim, né? Ansioso e bem esperançoso de estar também. É claro que eu estou trabalhando para isso, para estar, eu quero estar. Né? Espero que esteja. Vamos dar uma olhada então nessa contagem regressiva. Olha só, dia 7, como vai ser assim, né? Imediata, convocação e depois estreia até. Porque dia 7 tem a convocação. No dia 14, uma semana depois, já tem a apresentação do elenco para pré-temporada, o início dos treinos lá na Itália. No dia 19, só 5 dias depois, tem a viagem para o Catar. E aí também, já na semana seguinte, a estreia. Então aquela coisa toda de Teresópolis, longa, né? De tal, o que mais? E a viagem é muito longa, né? Assim, pensando em sair da Itália para chegar no Catar, o cansaço, é menos um dia de preparação. E já no dia 20 começa a Copa. O Brasil joga 24, mas a Copa começa 20. Não, eu tô dizendo assim, porque é dia 19, aí tem a viagem. Então dia 19 já é um dia morto. Aí chegaram o dia 20, também já é um dia morto. 21, 22, dia 24 já tá jogando. Já é como se fosse uma sequência do que eles vivem nos clubes. Não tem mais, né, diferente de todas as outras Copas do Mundo. Um mês de Teresópolis faziam amistosos, jogavam 3, 4 vezes. Aquela preparação em Vegas. Você lembra, Bruno? Você estava lá? Não, Vegas não. Mas foi uma loucura, né? Em outros lugares, que fica aquela concentração. Eu acho que
pode ter um lado bom isso, sabe? Por quê? Porque evita esse burburinho, evita aquela ansiedade de Copa do Mundo, daí vai começar... Porque, assim, pelo menos olhando pelo lado da seleção brasileira... Em Teresópolis sempre tinha esse, né? O trabalho está feito. O trabalho do Tite está feito. Ele não tem muito o que ficar ajustando, não. A ideia de jogo já está na cabeça dos jogadores. É chegar lá, ver quem está melhor, juntar e vamos pro jogo. Lembrando que segunda-feira, então, dia 7, tem a convocação. O Sport Center aqui, 11 horas da manhã. Eu faço todo o aquecimento para a convocação. 1 da tarde começa, também com transmissão da ESPN aqui na... Já fazer um churrasco aqui, para a convocação. Sério? Sério? Não, eu tô até de folga, acho que eu vou vir, então. Mas você poderia. Tá lançada a ideia, por que não? Né? Não estava programado, mas pode ser. Mas nessa de fazer churrasco, vai sair a convocação. E o João estava trazendo pra gente alguns nomes ali que estão indefinidos e que disputam essas vagas, né? O Cunha, o Firmino, na defesa também, ali o Bremer, o Ibanez e tal. Magalhães. Mas assim, acho que não vai ter um grande trauma, né? Tipo, Dunga não levou Neymar em 2010. Protesto. Romário não foi em 2002. Faixa. Não vai ter isso, eu né? Acho um grande... não. Eu acho que tem uma expectativa torcedor do Flamengo em relação ao Gabigol. Mas não dá para falar que... Mas a gente já não está esperando, né? Essa... Hoje assim, se o Pedro não entrar, eu acho que o torcedor do Flamengo vai falar, ué, né? O que está acontecendo? Mas eu acho que não vai ter, assim, uma... Ontem, por curiosidade, estava fazendo o jogo do Arsenal e me preparando para o jogo. Alguns repórteres que fazem o dia a dia do Arsenal pelo The Athletic, né? Eles colocaram lá 3 categorias. Os que vão para a Copa, os talvez e os que não vão para a Copa. Por quê? Porque para os clubes também, eles estão com dificuldade de preparação para o pós-Copa. E os brasileiros estavam em Copa? Os brasileiros. O Gabriel Jesus estava no vão para a Copa. O Gabriel Magalhães e o Martinelli estavam no talvez. Talvez. Tá. Agora, tem uma outra situação também, que é a situação daqueles jogadores que tinham se lesionado, ou que estão se recuperando de lesão até agora esse início do Mundial. Paquetá e também a situação do Richarlison. Isso. O Gustavo Hoffmann trouxe pra gente a informação que o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e a equipe, iria conversar com esses jogadores para entender como eles estão, qual a situação, e ele traz um update pra gente aqui no nosso Sport Center. Então, Gustavo Hoffmann no Sport Center com informação médica da seleção brasileira. Bom dia, pessoal da primeira edição do Sport Center, um grande abraço. Notícias de seleção brasileira. Lucas Paquetá e Richarlison estão mais próximos da Copa do Mundo. Como previsto, Rodrigo Lasmar, médico da seleção, e o César Sampaio, assistente técnico do Tite, estiveram em Londres nos 2 últimos dias, 2 e 3 de novembro, para visitar os 2 atletas que se machucaram há algumas semanas, especificamente no final de semana dos dias 16 e 17. O Paquetá sofreu uma lesão no ombro direito, uma lesão ligamentar na clavícula, e o Richarlison uma lesão muscular na panturrilha. A avaliação foi extremamente positiva. Tanto a avaliação clínica do Dr. Rodrigo Lasmar, que nesse caso é a mais importante, como também do César Sampaio, que tinha como missão principal avaliar a adaptação dos 2 jogadores aos seus novos clubes. Tanto Paquetá como Richarlison mudaram de equipes nessa última janela de transferências. E no caso do Paquetá, de liga também. Saiu da Ligue 1, onde defendia o Lyon, e foi para a Premier League, agora vestindo a camisa do West Ham. O César e o Rodrigo Lasmar foram muito bem recebidos pelas comissões técnicas das 2 equipes. Os 2 jogadores ainda não estão liberados para o treino com bola, para voltarem aos gramados. Tanto é que, no caso do West Ham, a equipe fazia um treino e o Paquetá uma atividade à parte na academia. O Richarlison era um dia de folga da equipe, mas o atacante brasileiro tinha uma sessão prevista nessa recuperação da lesão muscular. Então, com o Richarlison, a comissão técnica teve até um tempo maior de reunião para conversar, para avaliar, com o Paquetá um pouco menos, mas o suficiente para sair do West Ham e também sair do Tottenham, nos 2 casos, muito confiantes de que os 2 atletas estarão na Copa do Mundo. Claro que nesse tipo de situação sempre pode haver um revés numa reta final de recuperação, mas a avaliação clínica, de maneira geral, é que os 2 estão indo muito bem na recuperação. Então, a tendência é que os 2 sejam totalmente liberados para a convocação da próxima segunda-feira.
E aí caberá ao Tite decidir ou não pela convocação dos dois atletas. Pela lógica esportiva, não há dúvida, são dois nomes certos entre os 26. Caberá ao Tite, como eu disse, decidir se leva ou não a jogadores que sofreram lesões recentemente. O Tite fala muito sobre aprendizado em relação à outra Copa. O Fred foi para o Mundial se recuperando ainda e não conseguiu se recuperar durante o Mundial. Mas a tendência hoje é sim de que Lucas Paquetá e Richarlison estejam na lista dos 26 convocados, porque clinicamente devem estar totalmente liberados para a Copa do Mundo. O Hoffmann na semana passada trouxe esse encontro que estaria agendado e agora atualiza pra gente que a resposta é positiva. São dois, não entre os 26, mas dois entre os 11, né? Entre os 11. É isso aí. Essa é a questão. Para mim o Richarlison hoje é titular. E para mim o Paquetá já há algum tempo é titular. Claro que essas coisas podem mudar. E acho que a contusão, ou as contusões, podem mudar. Talvez pro início da Copa. Paquetá, não vai rolar? Paquetá pro segundo tempo. Mas não cortar só se não tiver condição mesmo. Eu estava acompanhando hoje mais cedo também a entrevista do Conte, técnico do Tottenham, e técnico do Richarlison. E quando perguntado sobre o Romero, Cuti Romero, jogador da seleção da Argentina, ele na resposta ele já falou sobre o Richarlison. O que ele falou? Ele falou que o Romero, que as pessoas, ele fica chateado quando as pessoas falam, esses jogadores estão pensando na Copa e não querem jogar. E ele fala que o Romero, se tiver condição, ele joga com uma perna só, no Tottenham. E que a mesma coisa o Richarlison. O Richarlison está louco para voltar já agora para o Tottenham. Não é só para a Copa do Mundo, é voltar agora. E que ele acha que os dois vão jogar. Que os dois têm condição de jogar. Não já para o final de semana, mas que eles têm condição de jogar em breve. E até pensando nessa questão, né, Marra, assim, que é difícil imaginar o Richarlison e o Paquetá cortados. Pode ser que altere quem será o titular. E eu acho que nisso o Paquetá tem mais chances de ser titular até pelo local da lesão, né? Eu acho que o do Pombo, por ter sido uma coisa na panturrilha, talvez isso possa mexer um pouquinho no estilo. E até o primeiro adversário, por ser a Sérvia, Eugênio, isso também pode mexer um pouquinho na estratégia do Tite? Tipo, se o Richarlison não estiver bem, joga o Pedro, por exemplo? Pelo estilo de jogo? Ou não? Não, acho que não. Ou alguém mais de velocidade? Porque são características bem diferentes, né? Tem que ver qual é o pensamento do Tite. Eu acho que é mais... Eu acho que o Pedro é uma opção assim, para um segundo tempo de um jogo em que você precise mais contra uma equipe muito fechada, muito trancada na defesa, de uma bola aérea e tal. Mas não vejo o Pedro começando o jogo na seleção. Eu acho que se não for o Richarlison, é mais Gabriel Jesus. Ou então alguma outra formação que ele tire lá da cartola para... de repente, trazer o Neymar por dentro, não sei. Vai depender da análise que ele fizer do adversário, do que ele pode encaixar de jogo no adversário. Eu acho que o time sente mais o Paquetá. Porque o Paquetá é um jogador que, em função de fazer várias funções, permite ao Tite ir mudando o desenho da equipe com bola rolando. Então, hora está o Paquetá um pouco mais recuado, hora ele chega um pouco mais perto da área, pode fazer um lado esquerdo, liberando. E sem esse jogador que dá esse balanço ao time, o Tite pode ser que tenha a necessidade de montar uma equipe mais dura, mais travada em campo, e isso não é bom para a seleção. Então, pro Tite não tem notícia ruim até... Bom, e a gente espera que no final de semana não aconteça nada, né? Mas até segunda-feira, ao contrário de outros treinadores, ele tem ali todas as cartas na mesa para ele escolher, né? Porque essas aí, será que eu vou poder contar com o Paquetá e com o Richarlison? O Hoffmann já contou pra gente que houve a avaliação e que sim, ele vai poder contar. Eu acho que no final das contas, o Tite queria contar com o Diego Carlos e com o Arana. É verdade. Já tem tempo que não conta com os dois. Tem tempo. Ele já tem essa informação há o quê? 2 meses? Por aí? Quem? Desculpa? Diego Carlos e Arana. Sim. Diego Carlos foi convocado, ele teve um movimento muito legal pro crescimento dele, que é jogar a Premier League, só que não jogou. Contusão de cara. E o Arana é um jogador de mais explosão, é um lateral atacante. E quem pode fazer isso? O Lodge. Mas o Lodge também não está jogando. Então, não sei. No mais, até agora o Tite tem todo mundo. Tite tem todo mundo pensando no Mundial do Catar, então, que está chegando e nossa ansiedade está a 1000.